amigos, Lindões Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de The Witcher, que estreia nesta sexta-feira, dia 17, e eu já tive a oportunidade de assistir aos 6 primeiros episódios. Faltou o finalzinho ali. A Netflix ela tem sido bem misteriosa com isso, mas eu já consigo falar aqui as minhas impressões, o que eu achei até agora da série, fazer um comparativo aí com a primeira temporada e responder algumas coisas que eu sei que vocês estão loucos pra saber. Obviamente, quando estrear a série vai ter vídeo com spoilers pra gente discutir mais sobre a série, até porque eu vou ter assistido ao final. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Depois de toda aquela batalha de Sodden, o Geralt realmente achou que a Yennefer morreu e por isso ele focou na missão dele com a Ciri, retornando pra casa, que seria o local mais seguro que ele iria e poderia levar ela. E principalmente depois da batalha de Sodden, o mundo tá em completa guerra. Então a gente tem os elfos, os humanos, demônios que realmente estão em busca de poder. E o Geralt tem que proteger a Ciri, principalmente para esconder o poder dela de todos e também ter essa descoberta de qual é o poder dela. Uma coisa que eu preciso falar logo de cara aqui é que essa temporada é da Ciri. O Geralt ele aparece bastante, principalmente porque ele tá nessa missão em conjunto com ela, mas ele acaba tendo mais uma relação de pai e filha. Então ele tem uma atitude de proteção muito grande, mas quem a gente vê em grande desenvolvimento aqui é a Ciri. Tanto que a gente vê ela treinando porque ela quer aprender a se defender mais, ela passa a entender os perigos que ela corre, e eu gostei muito que eles trouxeram certa dificuldade pro treinamento dela, apesar de ser um treinamento que pareceu ser fácil assim, digamos, né, mas eles incluíram uma dificuldade para mostrar realmente uma grandiosidade no aprendizado dela, principalmente porque tem toda essa relação, né, que ela era uma princesa, era criada em um castelo, o famoso, né, criado em apartamento com leite e pera, e ela não tem a noção dos grandes perigos que tem lá fora. E aqui a gente tem um aumento de perigos maior ainda, principalmente depois dos eventos finais, em que ela tem a descoberta ali do poder dela, em que é revelado algo maior a partir do grito dela. Outra coisa que eu acho importante falar sobre o Geralt também é que ele tá muito mais sentimental. Isso é muito interessante porque conforme a gente acompanhou na primeira temporada, ele foi cada vez mais abaixando a guarda, principalmente depois do envolvimento dele com a Yennefer. E aqui, como ele acredita que ela realmente morreu na batalha de Sodden, ele tá realmente sentido, mas também toda essa relação com a Ciri acaba trazendo certo sentimentalismo, principalmente pela decisão dele ir atrás realmente do que ele estava destinado a fazer, que era cuidar dela. E dentro de todo esse contexto da relação deles, é muito importante falar que essa temporada, ela é um pouco mais devagar, não no sentido ruim, tá? Eu não senti nenhuma barriga, apesar de que The Witcher é uma série densa, então eu até acho que ela é melhor se não for maratonável. Então se você inclusive tiver tempo de não, tipo, ver todos os episódios, que eu sei que é impossível, porque a gente fica curioso e quer saber de tudo, mas ela é uma série que ela é muito boa de degustar. Então é muito bem trabalhado isso nos episódios. A gente de fato não tem uma resposta rápida sobre os poderes da Ciri, mas eles começam a explorar mais o caminho até essa descoberta. Então a grande maioria narrativa dentro desses 6 episódios que eu vi é realmente um grande direcionamento para essa descoberta. Então tem toda a questão dela entender um pouquinho mais dos seus poderes, os outros em torno dela também entender as relações que ela acaba criando e também toda essa relação do treinamento dela. E consecutiva a isso, é uma temporada linear, o que muitas pessoas tinham reclamado na primeira temporada, que era meio confuso, porque ia pra frente, pra trás, a timeline não era nem um pouco linear. Aqui não, ela é realmente linear, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Inclusive essa segunda temporada é sequencial ao final da primeira temporada, tem uma pequena passagem de tempo ao longo dos episódios, mas a gente tem realmente essa timeline linear. Inclusive devo dizer aqui que The Witcher foi uma série que amadureceu muito bem pra mim. Inicialmente, não é que eu não tinha gostado, mas tinha me incomodado alguns aspectos da série, mas conforme eu fui vendo, inclusive o material de divulgação da segunda temporada, eu comecei a enxergar melhor alguns aspectos lá da primeira temporada. Então, a série engrandeceu muito pra mim. Tem algumas questões que eu tinha falado no meu vídeo da primeira temporada, como, por exemplo, efeitos visuais, né, que ainda é meio precário,
necessário aqui em alguns aspectos, mas eu senti que teve uma melhora também nisso. É mais quando eles realmente precisam ter um foco em alguma criatura e tudo mais. Mas eu gostei. Inclusive, tem uma cena de luta no 6º episódio que é absurdo. Toda a técnica que eles utilizaram ali. Tem algumas partes em slow que aí agiliza e dá muito movimento pra batalha. Eu gostei muito. Inclusive, a ação da série, mesmo que tenha menos do que a primeira, se eu não me engano, porque aqui a gente tem um enredo um pouquinho mais aprofundado na história. A primeira temporada, apesar de doida, né, ali dentro da timeline, ela foi muito importante pra te apresentar quem que são os elfos, quem que são os bruxos e magos e feiticeiras. E aqui é muito mais estabelecido. Aqui eles discutem de forma mais aprofundada. Então, por exemplo, eles focam mais do porquê a magia de fogo é algo proibido. Eles também se aprofundam muito mais nos elfos, por que as pessoas não gostam de elfos. Então a gente tem um aprofundamento maior, tanto na história desses personagens, como também desse universo que foi construído lá na primeira temporada. E é por isso que eu volto a dizer, The Witcher é uma série que amadurece muito bem, e essa segunda temporada é muito bem trabalhado com muita calma, com uma calma que é necessária para esse universo de fantasia que é tão complexo e tão grande. E eles também focam bastante em ter uma chamada para intensificação das coisas, então o perigo é muito maior, eles realmente estão lidando com muito mais criaturas, com muitos outros perigos, então a gente vê essa urgência. Inclusive, muito que eu tinha falado do treinamento da Ciri é dela entender essa urgência também, de como as pessoas estão atrás dela e o quão perigoso tá o mundo para ela. Inclusive, muito desse aprofundamento dessas histórias, ela vem ou em diálogo ou em uma cena de flashback. A gente tem alguns pequenos flashbacks aí no momento pra gente ir conhecendo mais a história. Então a gente conhece muito da história mais entre os personagens discutindo ali alguma situação, muito tendo em vista o que aconteceu na primeira temporada, e também em alguns momentos que esses personagens vislumbram algo do passado. Inclusive, preciso dizer que é muito importante ter a primeira temporada bem fresca na cabeça, seja por algum resumo. Inclusive a Netflix ela fez um resumo ótimo, mas só para você lembrar de alguns conceitos, de alguns direcionamentos que os personagens tiveram. Mas se vocês tiverem a oportunidade de remaratonar aí a primeira temporada, tem mais uma semaninha aí pela frente até a estreia da segunda. Eu realmente acho importante, mas não necessário. Eu acho que conforme a gente vai acompanhando a segunda temporada, tem até alguns diálogos que os personagens relembram, né, de algo que aconteceu na primeira. Então você vai te situando aí, mas daí já vai ser algo que demora um pouquinho mais inicialmente. Agora, é lógico que eu não podia deixar de falar da Yennefer também, que eu sei que vocês vão me perguntar, principalmente se eu não falar. Ela tem um arco que é bastante interessante aqui, acontece algo que eu não imaginava que poderia acontecer, mas como a gente sabe, uma das características importantes da personagem é tanto o seu poder, ela ser muito poderosa, e também toda aquela relação dela querer ter filho. Não sei se vocês lembram, né, mas muito pra ela ter a beleza, né, que ela precisava, ela passou por um procedimento e ela não poderia ter filhos. Então, muito também da relação dela com o Geralt acabou desandando por causa disso, e aqui é algo que retorna e retorna mais forte. Então, ela tem um arco muito relacionado à magia dela e tem algumas surpresas bem interessantes com relação à personagem. E eu preciso dizer que assim, né, com toda essa relação do Geralt achar que ela tá morta, que ela morreu ali na Batalha de Sodden, é muito interessante porque vai dando uma aflição na gente conforme a gente vai acompanhando esses personagens, que meio que um não sabe do outro, o que aconteceu com o outro, mas a gente, como público, a gente tá acompanhando, a gente sabe que ela tá viva, né? E é interessante, principalmente quando a gente começa a ver os personagens interagindo entre eles. Por exemplo, a Yennefer encontra a personagem X, e aí depois o Geralt encontra esse mesmo personagem, e aí não rola um diálogo pra ele descobrir que a Yennefer tá viva, e aí isso vai te dando aflição ao longo da temporada. Foi algo que eu gostei bastante. Inclusive, é muito interessante porque a gente vê a interação de alguns personagens que a gente talvez não imaginasse que ou fariam alianças, porque novas alianças são formadas. Tem algumas quests que são meio atípicas, mas é muito interessante, e é interessante ver esses personagens interagindo, já que a gente viu meio que de maneira individual eles lá na primeira temporada. E outro personagem que eu não posso deixar de falar, que eu sei que muitos de vocês querem saber, é o Jaskier, o Bardo. Ele retorna aqui para essa segunda temporada. Temos música também, confesso que não é tão chiclete quanto Tozacoit, The Witcher.
Mas enfim, ele é um personagem que ainda tá sentindo muito com os eventos que a gente viu na primeira temporada e ele é importante para alguns direcionamentos dos personagens principais aqui nessa segunda temporada. E tem um aspecto sobre essa temporada que eu preciso dizer que eu gostei muito, é que conforme a gente tem um aprofundamento maior em outras criaturas ou novas criaturas, a gente vê também que eles acabam utilizando alguns aspectos de gênero do terror. Então tem alguns episódios, eles são bem assim diferentes e interessantes. Gostei muito de como eles utilizaram, inclusive algumas técnicas que foram utilizadas. Acho que vocês vão gostar bastante, mas não é nada assim de tipo, quem não gosta de terror não vai conseguir assistir The Witcher, sabe? É realmente algumas técnicas que são utilizadas. Dá um pouquinho de medo, mas não é nada tipo assim, jump scare, sabe? Então fica tranquilo. E por último, mas não menos importante, porque me perguntaram no Twitter, é se teremos mais cena da banheira. Gente, não tem cena de banheira, mas tem um outro personagem que tem uma cena, que tem um foco ali. Mas realmente Geralt tá mais de papai aqui nessa segunda temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que mais vocês querem saber sobre The Witcher, o quão empolgados vocês estão pra essa segunda temporada e se vocês vão ver a segunda temporada e o que vocês mais estão esperando pra ver no desenvolvimento dela. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!